Voltamos ao nosso Desejo em Cena nesse canal YouTube com uma programação pedida por vocês. Fizemos uma enquete e entre Lolita e A Caça, venceu A Caça. A gente vai fazer Lolita também, porque hoje nós vamos debater esse autor também do Dogma 95, né? Como o Lars von Trier, que é o Thomas Vinterberg, nesse trabalho chamado A Caça, que é um trabalho que tem que ser assim lido em contraste e comparação com um outro filme dele, muito interessante, que chama Festa de Família, onde aí a gente tem uma reunião familiar toda distinta, aquelas pessoas que não se veem há muito tempo e que aparecem para aquela grande festividade, e ali se revela que o pai, o fundador, o patriarca, é um pedófilo, é um abusador, que causou uma série de infelicidades ali para a família feliz. Aqui é o contrário, né? A Caça narra a história de Lucas, um professor que acaba desempregado e encontra um trabalho numa pré-escola, né, na Dinamarca, e começa assim a se envolver com o trabalho, começa a achar muito bacana a convivência com as crianças pequenas. Ele mesmo tem um filho, Marcos, e isso caminha até o ponto em que Clara, uma das meninas dessa escola, começa a nutrir por ele sentimentos de afeição. Vamos dizer assim, o filme narra bem, né, sentimentos que para ela são um tanto quanto indiscerníveis. Bom, quem é Clara? Clara é a filha de um amigo de infância de Lucas, o Theo, e que vive numa família, vamos dizer assim, repleta de brigas, onde há um certo descuido, ela frequentemente é a última a ser buscada na escola, a gente vê ela andando meio sozinha pela cidade, até que há uma cena em que um irmão, um adolescente mais velho, né, acaba mostrando para ela e comentando a foto num tablet de um pênis ereto. Ela não entende direito o que é aquilo, mas segue na sua trajetória, vamos dizer assim, de uma criança às voltas com um ambiente familiar turbulento, para dizer o mínimo. A gente tem uma outra narrativa em paralela, que é uma narrativa mítica, muito frequente no universo escandinavo, que é a narrativa da caça, né, que dá nome ao filme e que inspira brincadeiras das crianças, brincadeiras dos meninos, que ambicionam esse grande momento em que um dia eles poderão pegar num rifle e daí sair à caça de um cervo. E isso os torna, então, homens. Eles passam de meninos para homens com esse ritual de se apossar de uma arma e de caçar. Há uma cena interessante, né, em que Clara, já no interior da sua ligação com esse professor, pergunta para ele o que é a sua comida favorita. E o Lucas responde, carne de caça. E ela, nuggets. Tudo bem, mas é o ponto de cruzamento culinário dessas duas narrativas que vão se estreitando até o dia em que Lucas propõe, né, a brincadeira de quem vai acordar os mortos, né? E ele mesmo se finge de morto, como a Bela Adormecida, e Clara se aproxima dele e ele dá um beijo na boca, dá um beijo mais intenso. Ele imediatamente reage e diz, olha, esse tipo de beijo é só com papai e com mamãe, tenta, vamos dizer assim, explicar essa situação para Clara, mas a Clara, dentro do seu processo, fica contrariada com aquilo, e naquele mesmo dia, o pai de novo deixa ela por último para ser pega na escola, e o pai pergunta então o que aconteceu, porque ela está assim contrariada, e daí ela diz, o Lucas é feio, e o pinto dele fica duro como uma vara. E o pai imediatamente, né, interpreta aquilo e comunica à escola. A escola começa uma investigação em que o Lucas, curiosamente, ele não se defende, né? Ele tenta explicar, ele tenta
mais ou menos se posicionar durante assim um inquérito, nega que tenha acontecido, né, qualquer coisa. Mas é muito interessante que uma vez tomado por essa fala da criança, reverberada pelo pai, acolhida pela escola, um tanto quanto sem mediação, a própria Clara perde a sua palavra de novo. Ela volta para o lugar assim de aquela que ninguém escuta, porque ela tenta dizer que não é bem aquilo, que ela tenta corrigir o que ela falou. E a escola não escuta mais, e o pai não escuta mais, e a coisa vai então evoluindo para a produção social de um morto, que é o Lucas, que passa a ser então a metáfora viva desse servo abatido por uma comunidade que foi tomada pela suspeita, foi tomada pela denúncia. E é uma fala muito curiosa, né, do pai da Clara, o Theo, que diz assim, né, no momento da mais aguda tensão, porque ela está dividida, ela está vendo o que está acontecendo com o professor querido dela, e o pai diz assim: não se preocupe, se nós ficarmos juntos, tudo vai terminar bem. Ou seja, nada mais falacioso, nada mais emblemático, né, dessa mentalidade familiarista de que dentro da família a criança está protegida. Pensem no outro filme, né, pensem em Festa de Família e pensem na situação de Clara antes do acontecido. Ela não está protegida. Quer dizer, se a gente ficar junto, muitas vezes é justamente o caminho do pior. É justamente o caminho que vai trazendo para Clara uma grande infelicidade e que vai produzindo em Lucas essa posição em que a sua cachorra querida ela é morta a tiros, né, caçada, em que ele ganha o processo jurídico, mas ele não ganha o processo moral. Ele continua um abatido, ele continua um caçado. Até mesmo no momento em que, cena final, em que ele não pode acompanhar o seu querido filho, nesse momento, olha só, o machismo, o patriarcalismo, né, de que o menino vira então um homem porque ele vira um caçador e ele tem que ver o seu filho Marcos ir para esse ritual de passagem sem ele. E daí ele escuta um tiro. E ele acha que o tiro é para ele, mesmo não sendo, enfim, a gente fica sem saber se sim ou se não, indicando muito claramente esse estado marginal, esse estado de, vamos dizer assim, de pária a que ele foi levado. Pelo quê? E é essa discussão que a gente vai fazer aqui sobre o filme. Isso tem muito que ver com o nosso momento, né? Quer dizer, esse nosso momento brasileiro, em que as famílias parecem assim recrudescer esse sentimento de que os seus filhos são posse, né? E que comigo elas estão em segurança, e que escutam seus filhos e suas filhas num registro em que assim a sexualidade infantil está negada. Quer dizer, mais de 100 anos depois de Freud, há um manto de ensurdecimento, um manto de invisibilidade, um manto que contraria tudo que se sabe em termos assim de psicologia do desenvolvimento e que continua a olhar para a criança como um ser sem sexualidade. Portanto, tudo que ela diz sobre o sexual veio de fora. Portanto, tudo que ela diz sobre o sexual, como ela não sabe nada sobre isso, só pode ser a verdade. Só pode ser, vamos dizer assim, uma fotografia de alguém que foi tomado como se fosse uma tela em branco. Isso, do que nós estamos falando? Nós estamos falando do embrutecimento da criação dos meninos, quer dizer, vai para a caça, vai para, vamos dizer assim, a violência e a repressão sexual das meninas. Clara, ela não é mais escutada no processo. Tudo que ela diz, vamos dizer assim, está influenciado por uma certeza que o adulto já tem, de que alguém que escuta uma frase como essa só pode estar falando a verdade, só pode estar falando de um abuso.
Bom, a gente tem que se preocupar muito com o abuso infantil, com a violência doméstica, com a violência contra a criança, mas isso demanda escuta, isso demanda cuidado, isso demanda um processo de acompanhamento do que está ali acontecendo. Então, virou o quê? Uma grande metáfora de uma sociedade punitiva, de uma sociedade que não quer saber da sexualidade, e quando ela aparece, ela acaba sendo pretexto para a violência que já estava ali. A violência dentro da família de Theo, a violência dentro da comunidade, a violência entre os meninos. E isso cria o quê? Cria uma culpabilização não transformadora. Lucas, ele vai para uma situação de imolação, né? Ele se torna vítima de uma denúncia imprópria que ele sabe que ele jamais conseguirá reverter. Aí está a lição que a gente deveria tomar, né? Quando a gente faz denúncias, quando a gente cria processos de massa, né? De linchamento. A gente sabe que essa palavra vem do linchamento dos negros, né? Na lei Jim Crow, no sul dos Estados Unidos, né? Quer dizer, essa, vamos dizer assim, ânsia por uma purificação que nos faz, assim, perder de vista o reconhecimento de relações reais e que nos faz, em nome da proteção, em nome do cuidado, em nome do carinho, em nome do amor, porque não é outro sentimento que move Theo e todos que estão em volta a destruir a nossa própria comunidade. A romper, inclusive, né, fica aí embutida um efeito moral que é o seguinte: professores, homens, tomando conta de mulheres pequenas, será que isso é bom? Por que a gente não deixa, então, as mulheres tomando conta das crianças pequenas? Porque, afinal, os homens são perigosos. Os homens, eles não devem se meter com a criação de crianças pequenas. Olha aí o machismo funcionando. Olha aí como se reproduzem padrões de gênero. Olha aí como, em nome de proteção e cuidado, a gente mantém, a gente reafirma aquilo que há de mais segregatório, né, nas relações aí de gênero, nas relações etárias, né, quer dizer, entre adultos e crianças, onde, vamos lembrar do Ferenczi, há sempre uma confusão de línguas. Essa confusão ela traz uma violência, sim, que precisa ser pensada, que precisa ser assim colocada num registro de tradutibilidade fina, de que a linguagem da criança não é a linguagem do adulto. Então não fazer essas traduções assim diretas, porque elas no fundo traduzem, né? Vamos pensar no Lacan, de Notas sobre a Criança, traduzem a nossa relação com o nosso fantasma, com o objeto no nosso fantasma, que é muito diferente da criança real que está ali com você. Então a gente vê isso acontecendo nos dispositivos de cuidado, né? Em nome de moralidades pré-constituídas, a criança real fica desescutada, fica não reconhecida, fica descuidada. Porque o caso se torna um caso de vingança, de violência, se torna um caso de caça e não um caso de cuidado, de escuta e de progressão em acompanhamento, né, de como, vamos lembrar, né, do Freud, teorias sexuais infantis, romance familiar no neurótico. A criança ela vai construindo sua sexualidade. Nas hipóteses, e conforme o tempo que ela tem, ela constrói mitos com isso, ela se apropria de mitos para dar seguimento a essa história. Ou seja, o violento é quando a sexualidade chega fora disso, né? Desrespeitando completamente essa temporalidade. Quando a gente tem, então, exposição à pornografia, quando a gente tem, então, subordinação violenta, abusiva, agressiva. Quer dizer, isso tudo, que é o foco que a gente quer, assim, desconstruir, que a gente quer impedir, acho que não vai dar para fazer se, ao mesmo tempo, a gente não tiver um lugar de escuta para a criança. A criança, ela pode não ter o mesmo código do adulto, mas ela tem uma relação com a verdade, uma relação que é própria dela, que é diferente da relação que o adulto tem com a verdade. Daí, gente, muito cuidado
uma forma como vocês escutem, tratam, principalmente, né, entrar nessa lógica da denúncia, da perseguição. Isso faz mal para todo mundo. E quando acontece? Quando acontece, a gente vai com cuidado, a gente vai protegendo aquela criança e tirando dela e escutando dela, né, os eventos então repetitivos, a gente faz uma boa investigação, mas uma boa investigação lúcida, uma investigação em que as nossas fantasias, elas não estão assim dando as cartas do processo. Então, meus caros, está aí a Caça, né? É um filme muito interessante, é um filme que fala reflexiva e criticamente de uma questão cada vez mais aguda para a sociedade brasileira. Vamos estar atentos para os sinais de abuso. A criança começa a falar sobre a sexualidade, começa a desenhar elementos sexuais, começa a ter pavores noturnos, começa a fazer xixi na cama, começa a não querer ir na escola, começa a falar demais sobre um professor, sobre outro. Vamos escutar, sem essa antecipação imaginária que a gente viu aqui fazer tão mal para as pessoas. Beijo, pode? Beijo, abraço, aperto de mão, vamos em frente. Desejo em Cena termina aqui. Quem quiser mais fragmentos do espaço mórbido, ético, crítico, neoliberal e outro, clica aqui no Aqueronta Movebo. E vamos parar com esse negócio de caça, tá?